Salve galera, mais um vídeo no canal só no FC. Eu sou o Lanzinho aqui para falar de Paulistão, dos jogos da sétima rodada, no caso a rodada que foi concluída nessa última quinta-feira. Vou falar aqui brevemente sobre a rodada, no caso a rodada que iniciou na terça-feira, dia 7, com o duelo entre Mirassol e Ferroviária, onde a equipe do Leão aí levou a melhor vencendo por 4-1. No caso, aos 5 minutos da primeira etapa, o Negueba abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o Danielzinho fez o segundo gol. No início da segunda etapa, o Lucas Ramon fez o terceiro gol do Mirassol. Aí para a Ferroviária, o John Kennedy diminuiu o placar, né? O John Kennedy, que é um dos artilheiros do campeonato. E fechando a conta ali, o Cauã, garoto aí, cria do Leão, e fez o quarto gol do jogo, terminando do Mirassol no jogo. Terminando assim, Mirassol 4, Ferroviária 1, no caso aí. O Mirassol conquistando aí a sua segunda vitória no campeonato. E a Ferroviária aí na luta contra o rebaixamento aí na classificação geral, né? É o último do grupo e também em último nas últimas colocações aí da tabela geral. Aí depois na quarta-feira tivemos os demais jogos, né, que deram continuidade na rodada. No caso, em Bragança Paulista tivemos o duelo entre Red Bull Bragantino e São Paulo. No caso é onde a equipe de Bragança estava com muitos desfalques. No caso ali, praticamente do time titular tinha ali o Praxedes, o Arthur e o Cleiton ali, né, como titulares da partida. O primeiro tempo aí não foi muito movimentado, né? Foi pouca chance ali que era para ambas as equipes. Depois do segundo tempo o jogo foi um pouco melhor, né? No caso, São Paulo ali abriu o placar com um galope, né? No caso ele recebeu o passe ali do Alan Franco, ali saiu frente a frente com o goleiro Cleiton e tocou por cima, né? No caso ali após o lance ser revisado no VAR, o gol foi validado. E depois aí num certo apagão ali do time de São Paulo e também após algumas substituições ali do Rogério, o time do São Paulo acabou aí tomando a virada do Red Bull Bragantino, no caso o Praxedes aos 40 minutos ali, depois aos 43 o Thiago Borbas fez o segundo gol do Red Bull Bragantino no jogo, terminando assim, Red Bull Bragantino 2, São Paulo 1. E o outro duelo da rodada também tivemos a partida entre Guarani e Portuguesa, no estádio do Brinco de Ouro, né? No caso o Guarani vem na sequência de resultados negativos. No caso, só havia conquistado uma vitória no campeonato, né, contra o Santos em casa, mas dessa vez aí reencontrando o caminho das vitórias aí, vencendo a Portuguesa em casa por 2-1. No caso, quem saiu na frente foi a Portuguesa aí no contra-ataque, onde o atacante ali, o Lucas Paraíso, abriu o placar. Ainda na primeira etapa ali, o Isaac de pênalti empatou o jogo, e no belo chute fora da área ali, o Matheus Barbosa fez o gol da vitória do Guarani, terminando assim, Guarani 2, Portuguesa 1, no caso aí. A Luz é a última do seu grupo e também está na luta contra o rebaixamento aí na competição. E no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto aí, pelo menos, finalmente tivemos aí a primeira vitória do Ituano no campeonato, né? Após, no caso aí, nos jogos anteriores, né? Em 6 jogos tinha sido 3 empates, 3 derrotas, agora conquistou aí sua primeira vitória na competição. No caso, saiu na frente com o Iago aos 13 minutos. Aí na sequência, o Gustavo Xuxa empatou o jogo para o Botafogo. Ainda na primeira etapa ali, o Eduardo Persson virou o jogo para o Ituano, né? Até durante o jogo choveu, né? Durante a partida, então o milagre aconteceu aí, o Ituano conquistando sua primeira vitória no campeonato. Depois, na segunda etapa, o Felipe fez o terceiro gol. E nos acréscimos ali de pênalti, o Salatiel diminuiu para o Botafogo, terminando assim, Botafogo Ribeirão Preto 2, Ituano 3. E no estádio da Vila Belmiro, tivemos o duelo entre Santos e São Bento, né, onde a equipe da Vila aí viu alguns resultados negativos, aí agora conquistando aí mais uma vitória no campeonato, vencendo o São Bento por 1-0, onde a equipe dominou ali, criou várias oportunidades de gol e conseguiu aí fazer, no caso, com o único gol da partida aí, com o Lucas Barbosa ali, decidindo aí garantir aí os 3 pontos para o Santos do campeonato. E no final de semana terá o clássico contra o São Paulo no Morumbi. E fechando a rodada, né, dos jogos da quinta-feira, no estádio Bruno José Daniel, tivemos o duelo entre Água Santa e Santo André, né? No caso, Água Santa que vem numa sequência de bons resultados, né? Quando a equipe ainda não tinha vencido. No caso, veio de uma vitória da Portuguesa em casa. Na rodada anterior venceu o Ituano fora por 3-0 e agora conquistando mais uma vitória fora de casa, dessa vez contra o Santo André, vencendo por 2-0, né? Destaque aí para o atacante Bruno Mezenha, que fez os 2 gols da partida, né? No caso, um aos 16 e o outro no início da segunda etapa, aí, o Netuno embalando de vez ali, e no grupo dele aí já encostou ali no São Paulo. Tem o número de pontos, né? Fica atrás no saldo de gols.
No Allianz Parque tivemos o duelo entre Palmeiras e Inter de Limeira, né? Também o Verdão aí conquistando mais uma vitória aí, no caso a equipe líder do seu grupo e também com a melhor campanha na classificação geral. No caso ele teve 2 pênaltis ao seu favor, né? Um deles foi convertido pelo Rafael Veiga. Aí na primeira etapa ele um belo chute fora da área, o Piquerez, aí, né, de trivela, fez o segundo gol do Palmeiras. Também o goleiro Everton fez boas defesas aí, que as poucas vezes que a Inter de Limeira chegou com muito perigo, mas o Palmeiras aí com mais uma atuação aí convincente aí, mantendo aí o padrão de futebol aí que o time vem apresentando nos últimos anos aí, líder absoluto do seu grupo e líder absoluto na classificação geral. E fechando a rodada, né, no estádio 1º de maio, né, no caso do estádio aí tivemos presença aí praticamente de mais de 12 mil torcedores, né, tanto do Corinthians como do São Bernardo, presentes no estádio 1º de maio, e quem levou a melhor foi a equipe do Bernoulli, que vem fazendo aí uma baita campanha no campeonato. No caso ele é o vice-líder do seu grupo e também uma das melhores campanhas da classificação geral. No caso ele logo do início ali, com 3 minutos, teve ali a falha ali do Balbuena ali, né, cochilou ali na zaga e acabou aí cometendo o pênalti em cima do Léo Jabbar. E de pênalti ali o Vitinho abriu o placar para a equipe do São Bernardo. E depois ali no início do segundo tempo ali o João Carlos fez o segundo gol do jogo, terminando assim São Bernardo 2, Corinthians 0. Né? O Corinthians tá vindo uma sequência de bons resultados e acabou aí perdendo aí, dessa vez fora de casa, né? No caso aí, como mandante aí, o Corinthians vem fazendo aí boas atuações no campeonato. E fechando assim a 7ª rodada, né? No caso aí, faltando apenas 5 rodadas para o término da primeira fase da competição. Vamos aqui ver a situação dos grupos. Só carregar aqui, tá um pouco lento aqui, né? O PC agora é assim. No caso aqui, o Red Bull Bragantino é o líder do grupo A com 13 pontos, seguido pela Inter de Limeira com 10, o Santos em terceiro com 9 pontos e o Botafogo em quarto com 8 pontos em 7 jogos. No grupo B, né, temos ali o São Paulo, ainda é líder do grupo com 11 pontos, o mesmo número de pontos do Água Santa, né, no caso o São Paulo fica na frente ali pelo saldo de gols. Em terceiro temos o Mirassol com 8 pontos e na quarta colocação o Guarani com 7 pontos em 7 jogos. No grupo C temos o Corinthians ali líder com 13 pontos, apesar da derrota continuar ali como líder do grupo. O São Bento é o segundo colocado com 9 pontos. Em terceiro temos o Ituano com 6 e na quarta colocação temos a Ferroviária com 4 pontos em 7 jogos. E fechando no grupo D temos o Palmeiras ali líder com 17 pontos em 7 jogos, né? 5 vitórias, 2 empates, ainda não perdendo o campeonato, com 11 gols feitos e 2 sofridos, né? No caso, um dos melhores ataques ali ao lado de São Bernardo e Mirassol, né? Que ambas as equipes fizeram 11 gols, e a melhor defesa, né? No caso, o Palmeiras apenas sofreu 2 gols em 7 jogos. Em seguida aí, o Santos em terceiro com 10 pontos, e a Portuguesa na última colocação do grupo com 4 pontos em 7 jogos. É isso aí, Paulistão aí pegando fogo aí pra valer, faltando apenas 5 rodadas para o término dessa primeira fase, né? Então, vamos aí, no caso, rodada que teremos jogos no final de semana, né? Abrindo a rodada no estádio Fonte Luminosa, o Ferroviário recebe a equipe do Botafogo, né? O Ferroviário nessa luta contra o rebaixamento, o Botafogo também precisa reagir para brigar com a classificação para a próxima fase. Também no sábado, no estádio Walter Ribeiro, teremos o duelo entre São Bento e Guarani. No estádio Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino recebe a equipe do Mirassol. No domingo, o jogo das 11 da manhã, no estádio Distrital de Inhamar, teremos o duelo entre Água Santa e Palmeiras. E também teremos na rodada também um jogo fora do estádio de São Paulo, no caso o jogo será realizado em Brasília, o duelo entre Portuguesa e Corinthians, às 16 horas. Às 19 horas, no Morumbi, teremos o clássico entre São Paulo e Santos, né, o famoso Sansão, no Morumbi. E também teremos às 20h30 em Limeira, o duelo entre Inter de Limeira e Santo André. E no estádio Novelli Júnior, fechando a rodada, teremos Ituano e São Bernardo. Isso aí, Paulistão com tudo aqui no canal só do FC, no caso aqui, obviamente, né? O Paulistão tem muita procedência. Valeu!